Meus irmãos, nós estamos na quinta noite deste trabalho tão importante, tão maravilhoso, um trabalho muito lindo e abençoado. Desde a primeira noite até hoje, eu tenho visto de uma forma muito especial o agir de Deus nesta casa, a manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Vimos salvação de almas, libertações, reconciliações e um avivamento muito grande tomando conta do coração da nossa juventude. Isso é o prenúncio de que coisas grandes Deus está direcionando para esta igreja, para esta juventude e para este ministério. O profeta Jeremias, num momento extremamente difícil para ele, estava em dúvida sobre algumas questões, e o Senhor fala a ele: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E é isso que Deus está interessado em fazer. Deus quer revelar coisas grandes, glórias ao Senhor, coisas firmes, aquilo que ainda não conhecemos, não vivemos e não experimentamos. Deus fará com que isto aconteça ainda por estes dias. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos. Já ouvimos aqui vários pregadores, ainda vamos ouvir mais um pregador que amanhã vai estar conosco. E eu fiquei bem no meio da agenda, né? E eu estou orando aqui como Abacuque: aviva a tua obra no meio, né? Porque no meio é mais difícil, né? O povo já está meio cansado, né? Mas os irmãos aqui ainda estão com fôlego para ir até o 7º dia, vai ser bênção. Amém, meus irmãos? Tem alguém cansado aí? Diga glória a Deus. Olha aí, ninguém, está todo mundo com as forças renovadas. Mas eu quero, por este caminho muito conhecido de todos, falar sobre este personagem da Bíblia, que tem a sua história registrada no livro de Juízes. Todos sabem que o livro de Juízes traz o relato de um período de aproximadamente 350 anos, um período histórico que estendeu-se da morte de Josué até o ministério de Samuel. Durante este tempo, o povo de Israel foi liderado por homens que o Senhor levantou em momentos críticos da história daquele povo para proporcionar a eles a libertação, trazer a eles refrigério, porque Deus tem sempre alguém para usar na sua obra no tempo necessário e no tempo preciso. Então o livro de Juízes cobre esse período de aproximadamente 350 anos, onde o povo de Deus vive uma verdadeira gangorra espiritual, um balanço espiritual. Ora eles estavam lá em cima, ora eles estavam aqui embaixo. Quando estavam em cima, se esqueciam de Deus, e o Senhor então permitia que eles fossem subjugados por outros povos e se tornassem cativos daquele povo, e eles então entravam numa crise espiritual muito grande, e eles então se arrependiam, chegavam diante do Senhor, que é cheio de misericórdia. Deus ouvia o clamor do povo e levantava um libertador para quebrar o jugo que pesava sobre os seus ombros. Deus que nós servimos é o mesmo Deus que acompanhou a história do povo de Israel na época dos juízes. Ainda que nós sejamos falhos, sejamos faltosos e deixemos a desejar diante do Senhor, mas no momento da crise, da necessidade, do sofrimento, da dor e das lágrimas, Ele se compraz em inclinar os seus ouvidos para ouvir a oração do seu povo, para ouvir a oração dos seus filhos, para atender o clamor da sua igreja. Quantos aqui ainda acreditam, irmãos, que o Deus que nós servimos é aquele que está pronto para ouvir o clamor das nossas vidas, o nosso clamor e a nossa súplica? Então Deus se compadecia do povo, o Senhor se sensibilizava com o sofrimento do povo, porque Deus não é insensível nem indiferente ao nosso sofrimento e às nossas dores, ainda que elas sejam causadas pelas nossas próprias indiferenças, pelos nossos próprios erros, porque o Senhor sabe que nós somos falíveis, mas Ele é infalível. Ele é um Deus vivo que nos cobre a cada dia com as suas misericórdias. O nosso que
querido Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz, meus queridos irmãos, que se o Senhor observar as iniquidades, não há quem subsista diante do Senhor. No entanto, com ele está a misericórdia, e as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Você está aqui por causa da misericórdia de Deus, você está cantando por causa da misericórdia, você está, eu estou pregando em razão da misericórdia, você está cultuando porque a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Se Deus nos examinasse pela ótica da sua santidade, talvez nós seríamos rejeitados por Ele, mas como Ele nos olha com o seu olhar de misericórdia, de amor e de bondade, quando nós nos quebrantamos diante dele, Ele nos abraça com a sua graça, com o seu amor, e restaura as nossas forças e nos revigora para continuarmos a nossa jornada, para seguirmos adiante. A história de Gideão está contextualizada dentro desta realidade de altos e baixos na vida do povo de Deus. Muitos crentes na atualidade vivem e vivenciam esta mesma realidade. Ora estão bem com o Senhor, ora daqui a pouco já não estão mais com aquela força, com aquela graça para servir ao Senhor, já não tem mais aquele prazer de estar na casa de Deus. Mas o que o livro de Juízes nos ensina é que todas as vezes que nós nos esquecemos do Senhor, nós nos afastamos do Senhor, Deus tem uma forma muito peculiar de trabalhar para nos fazer voltar-se para Ele, aproximar-se dEle, achegar-se a Ele. A Bíblia diz que o Senhor entregava os filhos de Israel nas mãos dos seus inimigos, e eles eram afligidos por aqueles povos, então eles voltavam para o Senhor. É assim que Deus trabalha também na atualidade. Alguma prova, alguma luta, alguma dificuldade que quem sabe você está enfrentando, é Deus chamando a sua atenção e dizendo: meu filho, eu te quero um pouquinho mais pertinho de mim. Minha filha, eu te quero um pouquinho mais pertinho de mim. Eu quero que você se aproxime de mim, porque eu quero ter um relacionamento glorioso contigo. Eu quero reinar na sua vida. Eu quero fazer uma obra grande na sua vida e através da sua vida, porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, Ele também se achega a nós e nos enche com a sua graça, com o seu amor e com a sua bondade. Eu tenho uma notícia boa para dizer àqueles que estão vivendo tempos de lutas e de batalhas. Deus te trouxe aqui nesta casa e Ele já desceu aqui através dos louvores, das orações e da palavra, para te dar um abraço de conforto, para te dar um abraço de renovo, para te dar um abraço de restauração. Receba este abraço, seja abraçado pela presença de Deus, seja abraçado pela graça de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas, um povo grande, um povo forte, um povo cruel. E o povo de Israel, mesmo na sua terra, sofriam, irmãos, com os midianitas, porque eram um povo muito grande, forte e cruel, como eu já disse. E a Bíblia diz que todos os anos, por 7 anos, os midianitas invadiam a terra dos filhos de Israel, arrebatavam tudo que havia ali, e ainda matavam todas as plantações, as sementes que eles haviam semeado. E semente é esperança, semente é esperança. Todo lavrador, todo agricultor que planta uma semente, ele tem a expectativa de colher os frutos daquela semeadura, até porque a Bíblia diz que aquilo que nós semearmos, nós vamos também colher. E o
plantador, o homem da lavoura, o agricultor, ele planta laranja, porque ele quer escolher laranja. Ele planta outro tipo de planta, ou de frutas, porque ele quer colher aquilo. Mas a Bíblia diz que os midianitas vinham sobre a terra como gafanhotos e destruíam toda a plantação, arrebatavam as ovelhas, os gados e acabavam com a plantação. Isto gerou uma frustração muito grande no coração do povo de Israel, porque eles semeavam, mas não podiam colher, mesmo trabalhando duro para semear, para plantar e cuidar daquela plantação. No momento da colheita, o inimigo chegava para destruir todo aquele trabalho que eles haviam tido e para destruir toda a plantação. E assim foi uma sequência de 7 anos. Eles plantavam e não colhiam, porque o inimigo invadiu territórios midianitas e destruíam as plantações e tudo que eles haviam semeado. Isto mostra a realidade de muitas pessoas que estão vivenciando exatamente esta situação. Muitas vezes você semeia tanto e não tem colhido quase nada, não tem recolhido quase nada. Parece que numa determinada altura da sua vida, tudo que você fez não deu resultado nenhum, não houve frutificação, não houve colheita. Mas eu quero dizer a você, meu querido irmão, igreja do Senhor, o mesmo Deus do povo de Israel na época dos juízes é o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Levante a sua mão assim aos céus. O Senhor vai quebrar esse ciclo na sua vida de semear e não colher. O Senhor vai quebrar esse ciclo na sua vida de plantar e não desfrutar da colheita. Se você crê, feche a sua mão direita, dê o seu melhor, glória a Deus, porque as sementes semeadas vão trazer uma colheita para a sua vida. Oh, haracharabarabacandarabandaraia. O inimigo não vai destruir mais as sementes, porque as sementes são esperança, e a esperança é aquilo que nós aguardamos, a esperança é aquilo que nós desejamos, a esperança é aquilo que nós concebemos no nosso coração. Por quanto tempo a sua esperança tem sido frustrada? Quando parece que vai chegar a sua vez, você está vivendo a síndrome do paralítico do tanque de Betesda. Vem outro e entra diante de você, mas desta feita o Senhor vai trabalhar, a colheita virá, a colheita vai chegar, a esperança não será frustrada e não será malograda, porque o Senhor está interessado, irmãos, que a semente germine. E por destruir a semente, o povo de Israel foi empobrecendo, trouxe um problema social muito grave, porque havia fome, havia carência. Mas o povo de Israel também ficou amedrontado, porque todas as vezes que os midianitas vinham, eles não tinham o que fazer, eles tinham que correr para as montanhas, fazer algumas covas para se esconder. Eles viviam uma realidade muito triste, no sentido emocional, no sentido espiritual e no sentido também da economia daquele lugar. Eles foram empobrecendo, definhando, porque é isso que o adversário quer fazer nas nossas vidas também nos dias atuais, frustrar as nossas expectativas para que a gente vá perdendo a nossa força, a nossa graça, e a tristeza tome conta do nosso coração, e nós vamos perdendo até o prazer de estar na casa de Deus, vamos nos revoltando com as coisas. Mas o Deus dos céus é aquele que ouve quando nós nos arrependemos e clamamos a Ele. A Bíblia diz que o povo de Israel, de tanto sofrer por 7 anos, eles disseram: nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos nos posicionar, nós não podemos viver a vida toda assim. Nós sabemos que Deus já fez no passado e Ele pode fazer ainda nos dias atuais, naquele momento crítico da história
história do povo de Israel, eles começam a se lembrar do que Deus já havia feito, e eles começam a orar a Deus, a clamar ao Senhor e a confessar os seus pecados. E Deus, que é sensível lá no céu, Ele olha do céu para a terra, e não há nada que toque mais o coração de Deus do que o arrependimento de um homem, do que um coração arrependido. O exemplo disso está na parábola do filho pródigo. Quando o filho reconhece, ele diz: Pai, tenho pecado contra ti, tenho pecado perante os céus, eu não sou digno. O que acontece hoje, meus queridos irmãos, é que as pessoas estão sempre buscando um culpado para a situação que elas estão vivendo, culpam este, culpam aquele, culpam a mãe, culpam o pai, culpam a falta de oportunidade, culpam até a Deus. Mas o filho pródigo, ele disse: o culpado sou eu, foi eu quem errei, Senhor. E o pai o abraça de uma forma muito maravilhosa, representando aquilo que Deus faz com aquele filho que se arrepende e se coloca diante da sua bendita e gloriosa presença. E o interessante, meus irmãos, que quando a crise chega, as dificuldades nos cercam, principalmente o povo de Deus, é dentro desse contexto que Deus começa a levantar homens. Deus poderia exterminar com os midianitas sozinho, porque ele já havia feito isso em outras ocasiões com os inimigos do povo de Israel. Deus poderia fazer sozinho a obra que precisa ser feita nesta cidade, nas outras cidades onde você mora, mas Deus escolheu, Deus procura homens, Deus procura mulheres para usar neste último dia. E é diante deste questionamento que eu estou lhes dizendo que Deus procura homens e pessoas para utilizar na sua obra para um propósito maravilhoso, que eu gostaria de dizer, colocar um tema nessa breve palavra que nós estaremos compartilhando com vocês. Desperte o valente que há em você. Olhe para o irmão que está à sua direita, à sua esquerda, diga para ele: desperte o valente que há em você, desperte o valente que há em você. Lá no mundo, meus irmãos, o valente é aquele sujeito encrenqueiro. Lá no mundo, o valente é aquele que anda procurando briga com todo mundo, que não leva desaforo para casa. Lá no mundo, o valente é aquele que desafia alguém que é mais forte, um número maior de adversário para travar uma batalha com ele. Mas na obra de Deus, no reino de Deus, na casa do Senhor, o valente é aquele que reconhece as suas fragilidades, reconhece as suas limitações, reconhece as suas impossibilidades, mas se coloca diante de Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor, com as minhas fraquezas e as minhas debilidades, mas o Senhor é poderoso para me usar nas suas mãos. E a Bíblia diz que Deus sai à procura de um homem para usá-lo, porque Deus queria responder à oração do povo de Israel. Deus queria libertar o povo de Israel. Deus queria trazer livramento ao seu povo. Havia algo que Deus havia projetado. Deus disse: chegou a hora de virar a história dos meus filhos. São 7 anos de sofrimento, são 7 anos de lágrimas, é 7 anos de empobrecimento. Eu vou virar esta realidade, eu vou transformar esta situação. Não importa por quanto tempo você está sofrendo, travando uma batalha em alguma área da sua vida, chegou a hora de Deus virar a sua história, chegou a hora de Deus entrar em cena e transformar esta realidade. O Senhor vai quebrar o jugo que pesa sobre os teus ombros e você vai glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor trará liberdade ao seu coração. E Deus sai à procura de um homem. E aí a Bíblia diz que Gideão está escondido, malhando trigo no lagar, porque enquanto o que sobrou, o que restou de trigo para cuidar da sua família, Gideão está escondido. Logicamente, por estar escondido é porque ele tinha receio, ele tinha medo, estava atemorizado, receoso de perder aquele bocado que ainda lhe restou, aquele pouco que ele ainda tinha. E a Bíblia diz que ele está lá escondido.
Ninguém sabe que Ele está ali. Quem sabe seus familiares não sabem. E o Senhor está procurando um homem. Aleluia. E Deus está à procura de homens, está à procura de pessoas nestes últimos dias, porque Deus está interessado em fazer uma obra muito grande na sua igreja. Deus está interessado em fazer uma obra muito grande no seu reino. E Deus está procurando homens, está procurando mulheres. E eu quero profetizar que Deus vai encontrar aqui na noite deste dia. E Deus vai encontrar nos dias que estão por vir. Deus vai achar, ainda que você esteja escondido. Ainda que você esteja escondido, Deus vai te achar. O que tem de Gideão escondido aí no meio do povo, Deus, você não sabe quem você é e o que Deus tem para você. Sua família não sabe. Quem sabe nem para o teu pastor o Senhor não revelou ainda. Mas você é um projeto de Deus para a realização de uma obra muito grande, que vai glorificar o nome do Senhor e vai abençoar o povo de Deus. Eu ainda me lembro, irmãos, da minha adolescência, quando muitos homens, pessoas, Deus usou para falar comigo por profecia. Eu me lembro que eu era um adolescente, ainda deveria ter lá meus 14 anos de idade. Eu estava num trabalho como esse. Um irmão que depois se tornou meu amigo do Rio de Janeiro estava ministrando, e no meio daquela multidão ele foi até mim, me abraçou naquele instante. Eu não me esqueço, ainda arde o meu coração ao contar este testemunho. Ele disse assim: filho, te escolhi do ventre da tua mãe, eis que grande é o projeto que tenho contigo na tua vida. Tu andarás de um lugar para outro, andarás em vários lugares, porque te levarei pela terra, como o vento leva a folha, mas no meu tempo e na minha hora te chamarei pelo teu nome, e eu serei glorificado na tua vida. Eu era um menino de 12 para 13, 14 anos de idade, não me esqueci até hoje. Nasci em um dos estados que na época era dos mais pobres do Brasil, de uma família muito pobre, de 6 filhos. Não nos faltava alimento, mas a gente era muito simples, muito pobre. Morávamos no sítio. Hoje ainda minha mãe mora ali na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso. E alguns diziam assim: cuiabano não sai aqui de Cuiabá, não consegue ir até o topo do morro. E muitos dos nossos conterrâneos nasceram ali e nunca saíram dali. Eu jamais imaginei que aquela profecia se cumpriria na minha vida. Eu recebi, mas eu disse: Senhor, olha onde eu estou, olha a família que é a minha família. O Senhor, meus irmãos, sempre me falava: quem te escolheu foi eu, quem te chamou fui eu, o projeto é meu e eu colocarei em operação. Eu quero que os jovens que estão aqui levante a sua mão direita, a sua mão esquerda para o céu, porque Deus te trouxe aqui para confirmar e dizer para você: o projeto está de pé. Então somente permaneça na minha presença. Por estes dias darei um sinal a alguém. Deus vai dar um sinal para alguém aqui na noite deste dia. Se você acredita, feche a tua mão direita e esquerda. Deus coloca algo nas tuas mãos nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa: por enquanto você está escondido, Deus vai te achar lá naquela empresa que você trabalha. Você vai deixar a empresa para trás e vai abraçar o projeto de Deus. Deus vai te encontrar atrás do volante desse veículo que você dirige todo dia. Deus vai te achar. Glória a Deus. Deus vai te achar. A obra de Deus não vai parar. O Espírito Santo está aqui e Ele fala ao meu coração que já está dando sinal para alguém aqui de chamada ministerial.
Tem gente que não acredita mais. Sempre foi o meu estilo de pregar. Alguém dizia: pastor, o senhor vai virar presidente, o senhor vai ser aquele pastorzão, vai sentar lá, cruzar as pernas e ficar olhando as coisas acontecer. Não sei se vou chegar a esse presidentão, a esse pastorzão. Talvez vou continuar sendo esse pastorzinho de pregar desse jeito mesmo. Alguém já disse: é muito emocionalista, mas nós somos emocionais mesmo. O Senhor não fez máquinas, não são robôs que estão aqui adorando ao Senhor. Se o Espírito Santo te toca, você se alegra, se enche de Deus, e a obra do Senhor acontece na sua vida. Não é emocionalismo, não, é o agir do Espírito Santo. Feche os seus olhos e adore o Senhor por um momento. Adore, feche os seus olhos. Coloque a sua mão direita sobre o teu coração, sobre o teu coração. Adore a Deus por um momento. O Senhor vai tocar vidas aqui no culto desta noite. O Senhor vai tocar vidas aqui. Quem sabe você está como Gideão, está escondido. Deus vai te achar aqui nesta noite. Já te encontrou aí. Já achou você aí, já achou você aí, já achou você aí. Cadê o adorador? Aleluia. Já achou você aí, já achou você aí, já achou você aí, já achou você aí, já achou você aí. Quantas vezes as dificuldades falam aos teus ouvidos: não vai acontecer, não é para você, mas Deus está dizendo: é contigo mesmo o negócio, o projeto é contigo mesmo, e é assim que eu vou fazer, para louvor e glória do meu nome. O Senhor encontra Gideão, um homem cheio de crises, um homem cheio de frustrações. O Senhor já os chega saudando, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele já argumenta com o Senhor, dizendo: Senhor, eu sou o menor da minha casa, minha família é menor da tribo de Israel, o meu milharal é o menor da tribo de Israel. Eu não tenho nenhuma condição, não tenho as qualificações necessárias. Ele está cheio de crise, está cheio de frustrações. E muitas vezes as dificuldades da vida também roubam de nós, irmãos, a esperança e a fé de que aquilo que Deus disse que acontecerá realmente vai acontecer. Mas eu quero dizer que o seu presente não define o futuro que Deus traçou para a sua vida. O que você está vivendo agora não tem a ver com aquilo que Deus está projetando para você viver lá na frente. Quem está pregando isso para vocês é alguém que vive esta realidade. Muitas vezes as pessoas olham e dizem assim: olha como é que este homem chegou aí, como que A ou B ou C chegou nessa posição, está pregando ali, está liderando, está fazendo a obra do Senhor. Eu quero dizer que por trás de tudo isso há uma história de superação, de grandes batalhas, de grandes lutas, enfrentamentos, mas sobretudo de vitórias do Senhor. Gideão está cheio de frustrações e de dúvidas, e Deus começa a tratar com ele. Deus não leva isso em conta, meus queridos irmãos. Deus não leva isso em conta de maneira nenhuma. Tanto que quando o Senhor diz que é com eles, ele diz: se o Senhor é conosco, o que são feitas das tuas maravilhas? Gideão pertencia a uma geração, Davi, que não tinha visto ainda o trabalhar de Deus. Eles tinham ouvido falar de Moisés abrir o mar vermelho. Eles haviam ouvido falar de Deus abrir o Jordão para Josué passar com o povo a pés enxutos.
Eles conheciam a história de grandes homens, grandes realizações do Senhor, mas eles não haviam vivenciado. Ele disse: o Senhor, os nossos pais contaram o que o Senhor fazia lá atrás, os pastores pregam o que o Senhor fazia lá atrás, eu quero ver agora o que é feito. O Senhor não está conosco, o que está acontecendo? Parece-me que eu vejo o Senhor respondendo para eles: olha, o que Moisés tinha que fazer, ele já fez, o que Josué tinha que fazer já foi feito. Gideão, agora é com você, é você que é meu Moisés de hoje, é você que é o meu Josué de hoje. Não são mais eles, já passaram, já ficaram para trás. Eu quero usar esta geração agora. É vocês que eu vou levantar para fazer a diferença. Ele disse: se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio todo este mal, porque a gente está vivendo essa situação, porque a gente está vivendo essa realidade de sofrimento. Parece que eu ouço Deus dizer a ele: é para levantar vasos neste tempo, para que o meu nome seja glorificado na vida deles e o meu povo seja abençoado. Assim como Deus levantou a Gideão num tempo de crise. Uma palavra simples, mas é o que Deus trouxe ao meu coração. Deixei a minha Bíblia nesse vai e vem, acabou ficando outro carro, não tem uma anotação aqui. Emprestei a Bíblia do pastor Marcelo, mas é a mesma Bíblia que eu tenho em casa também, é a mesma palavra. Não anotei nada para falar o que eu estou falando aos irmãos, é aquilo que eu tenho falado. Inclusive, irmãos, tem algo que eu não aprendi até hoje, foi pregar, Davi. Muitas pessoas já aprenderam a pregar. Todas as vezes, meus irmãos, que eu vou ministrar, até na igreja que eu estou, essa parte da minha perna ainda fica gelada até eu levantar para pregar, porque eu fico numa luta: Senhor, o que eu vou falar? Eu preciso ouvir a tua voz para transmitir à igreja a tua voz, porque se não for a tua voz, a mensagem pode ser bonita, bem elaborada, esteticamente, mas não será a voz de Deus, será a sabedoria do homem. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, pode ser bonita ou não ser bonita, a voz de Deus se ouvirá. E o que alegra a igreja é a voz de Deus. Quando o crente ouve a voz de Deus, ele se anima. A voz de Deus nos faz bem. A voz de Deus nos anima. Como a voz de Deus faz bem a minha alma. Oh, aleluia. Eu tenho vivido, irmãos, experiências gloriosas de ouvir a voz de Deus. Quando a voz de Deus brada, Davi, o nosso coração se derrete, Lucas. Quando a voz de Deus brada, o avivamento chega. Quando a voz de Deus brada, a alegria envolve o povo de Deus. Quando a voz de Deus brada, o milagre acontece no meio da igreja. Quando a voz de Deus se ouve na sua casa, os umbrais das portas tremem, porque a voz de Deus é poderosa. Será que alguém mais aqui já ouviu a voz de Deus nesta tão abençoada noite? Eu quero dizer a vocês: a voz de Deus vai te levantar para fazer algo glorioso nesses dias. E alguém vai perguntar: quem é que te mandou fazer? Você vai dizer: a voz de Deus falou comigo. Eu estou falando e fazendo o que Deus me mandou fazer. Aleluia. Na verdade, Gideão estava com medo, irmãos. Gideão estava escondido atrás do medo. Você já deixou de fazer alguma coisa porque você teve medo de fazer? E você percebeu que você perdeu uma oportunidade grande porque o medo lhe neutralizou? Hein? Alguém já viveu essa experiência aqui? Muitas vezes nós deixamos de vivenciar coisas boas porque o medo domina o nosso coração. Gideão estava escondido em razão do medo. Vou apenas mencionar estes pontos aqui. Ele estava amedrontado. Irmão, desde criança eu fui muito corajoso. E eu me lembro um amigo, ele era muito medroso. E nós vivíamos juntos. E o meu pai dizia para ele: vá até tal lugar.
Ele dizia: eu não vou. E ele dizia: se o meu irmão for comigo, eu vou. E o meu pai se gabava, chamava os amigos e dizia: esse meu filho aqui é corajoso, de um lugar muito difícil de ir, muito escuro. E ele me chamava, eu era um molequinho desse tamanho, disse: meu filho, você vai em tal lugar? Eu vou, pai. E já saía correndo. E o pai ia atrás e me pegava de volta, porque era muito escuro, era muito perigoso. Esse meu amigo, ele dizia: se eu fosse com ele ficava encorajado, ele ia também. Tem gente que só tem coragem: vamos comigo que eu estou com medo, né? Vamos comigo que eu estou com medo. E o Senhor disse exatamente isso a Gideão. O Senhor disse: não tem problema, você tem medo, mas eu vou com você nessa batalha. A minha presença vai ser contigo e você vai vencer o medo. Meu irmão, quem tem a presença de Deus não tem nada que lhe amedronte. Quem tem a presença de Deus com ele, não há nada que o impeça de fazer aquilo que Deus confiou a ele para fazer. Se Deus é contigo, não temas, meu irmão. Levanta-te, faça o que Deus tem te mandado fazer. Gideão estava amedrontado, estava também cheio de complexo. Nós, irmãos, somos assim. Eu tive que vencer muitos complexos na minha vida. Dificuldade para falar, dificuldades em muitas áreas. Aquele complexo: ninguém vai me ouvir. Ah, que nem Moisés: será que vão acreditar em mim? Ninguém vai me ouvir, eu não vou ser capaz, o meu vocabulário é muito ruim. Ah, será que vão aceitar minha... Sempre aquelas coisas, aqueles complexos: eu sou daqui, sou pequenininho, eu não tenho nada, eu não tenho formação. E a gente começa a olhar para estas coisas como Gideão também. E o Senhor disse, olhou para ele, olhava para ele e não via nada de valor nele. O Senhor olha para ele e vê nele valores. O Senhor diz: varão valoroso. Glória a Deus. Você pode ter muitos defeitos e as pessoas podem apontar os seus defeitos, mas Deus não está olhando os seus defeitos. Deus está olhando os valores que há em você. Deus está olhando os valores que há em você. E hoje Ele te chama de varão valoroso, varoa valorosa. Olhe para o irmão, para a irmã que está ao seu lado. Diga: o seu valor é inestimável aos olhos de Deus. Você é muito valioso para Deus. Diga a ele: não pense que você é pequeno. Não pense que você é um ninguém. Não pense que você não é nada, porque você é valioso para Deus. E o Senhor tem um projeto com a tua vida. Não importa se o seu cabelo é liso ou é crespo, se você é moreno, se você é claro, se os seus olhos são verdes ou se você tem os olhos escuros, se você é alto, se você é baixo, se você é mais gordinho, menos gordinho, não importa. Você é precioso aos olhos de Deus. Você é valioso aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente, meus irmãos, nós somos cheios de dúvida. Vamos nos acelerar aqui já, não quero passar do horário, porque também por esses dias passamos por uma prova grande do Covid. Até ia deixar o pastor Claudinei ministrar para nós aqui hoje, mas Deus me trouxe ao coração esta palavra. Eu quis compartilhar com os irmãos e quero, queridos irmãos, dizer a vocês o que aconteceu no final da história deste moço, deste homem, que a princípio, dominado pelo medo, conduz e lidera um grande exército que alcança uma vitória extraordinária para o povo de Deus. Estava amedrontado, cheio de complexo. Deus o levanta e faz dele um instrumento poderoso nas suas mãos. Deus vai curar traumas aqui por estes dias, estes traumas, estes complexos que estão na sua vida, e Deus vai te levantar para fazer algo glorioso. As pessoas vão ouvir falar daquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Gideão, um anônimo ilustre, se tornou um herói nacional. Ninguém sabia quem ele era. Daqui a pouco era o nome que estava na boca de todo Israel, dizendo: Deus derrotou os midianitas. E alguém perguntava quem é que estava na frente da batalha, e eles diziam: Gideão estava conduzindo a batalha, e Deus os levou à vitória. Quero que vocês possam estar em pé adorando o nome do Senhor.
Vai adorando aí, irmão. Vai adorando. Vai dando glórias. E um dos versículos mais à frente. O rasquemanacandaraias. Pico vasquemenegadaracá. Deixa madaracandar. Vai adorando aí. O Espírito está tomando alguém aí no meio da multidão. Fica de olho. O Espírito está tomando alguém aqui na tribuna da igreja. Esta igreja é espiritual ainda, onde estamos espirituais. Dê um brado de glória. Vai adorando, vai adorando. Aleluia. Gideão era de uma geração que conhecia os feitos do Senhor só pela história, pelo contar dos seus pais, pela pregação dos púlpitos, mas agora Deus fez dele o protagonista da história. Deus fez dele aquele que estava escrevendo a história, e é isto que Deus vai fazer nesta noite. Fez antes de ontem, nos 4 dias que passaram, vai fazer amanhã e depois de amanhã, mas hoje Deus fala ao meu coração: vou levantar Gideões aqui nesta cidade. Vou levantar jovens para uma obra grande. Os meus pastores me diziam, eu ainda era um jovenzinho, eles diziam: fica firme, a obra não pode parar. Há poucos dias o meu coração chorou quando, olhando nas redes sociais, me deparei com a triste notícia de que o meu pastor Lázaro Benedito Alves, um homem de Deus, o senhor o havia recolhido com 80 anos de idade, e ele sempre dizia: meu filho, vocês vão dar prosseguimento à obra, vocês vão levar a obra adiante. A palavra desta noite, irmãos, é de um pastor que está falando com as suas ovelhas, é de um pai que está falando com os seus filhos. Não é a minha voz, é a voz de Deus que está dizendo nesta noite: a obra de Deus vai caminhar com os pés desta juventude. As mãos de Deus, a obra de Deus será feita com as mãos da juventude destes dias. O coração de Deus vai sentir com o teu coração. Os olhos de Deus serão teus olhos para ver as necessidades do mundo. Feche os seus olhos aí onde você está, curve a sua cabeça e escute só esta palavra que eu vou lhes dizer. Hoje, Deus vai confirmar alguns ministérios aqui. Hoje, Deus vai confirmar ministérios na vida de alguém. Gideão estava com dúvida, você está com dúvida também. Gideão estava cheio de dúvida, ele disse: Senhor, se és tu que fala comigo, eu vou colocar a minha oferta diante do altar. E ele prepara algo para oferecer ao Senhor, coloca sobre a rocha. E a Bíblia diz que o anjo que estava falando com ele, que era o próprio Cristo, numa manifestação teofânica, na forma humana, quando ele derrama, faça assim comigo, olhe para as suas mãos, aí está a sua oferta. Gideão chega diante do Senhor e diz: Senhor, será que é o Senhor que está falando comigo hoje mesmo? E chega lá com a sua oferta. Isso aqui é a rocha. Veja o que eu faço, faça assim também com a sua mão. E coloque diante do Senhor. Quando ele colocou, a Bíblia diz que o anjo tocou com a ponta do cajado na pedra, saiu fogo e consumiu toda a oferta. Se você que fez assim com a sua mão, já colocou diante do Senhor, o fogo de Deus está chegando aí para o Senhor confirmar no teu coração: sou eu mesmo que estou falando contigo, filho. É a minha voz, sou eu que estou falando contigo. Sim, vai adorando ao Senhor aí. Cante um pedacinho aí, meu irmão. Porque enquanto você oferece o seu sacrifício, se é Deus que está falando contigo, o fogo vai queimar esse sacrifício aí. O fogo vai se manifestar aí também. Volta.
Aleluia. Mesmo o Senhor respondendo com fogo, a dúvida continua, maldita dúvida, continua no coração de Gideão. E ele diz: Senhor, a noite está chegando, eu vou colocar o meu velo de lã. E vocês lembram que eu disse no início da mensagem: desperte o valente que há dentro de você. Chega de viver escondido, chega de viver com medo, chega de viver sofrendo com os seus complexos. Vença tudo isso, liberte esse valente que está dentro de você, porque este valente Deus vai usar. Poder no inverno que possa resistir diante da presença do poder do um versículo muito lindo que vai se cumprir aqui hoje na sua vida. O versículo diz assim: e o Espírito de Deus, diga comigo, o Espírito de Deus revestiu a Gideão. Amém. Você vai colocar o seu nome agora, porque é uma profecia para a sua vida. Se você falar com convicção, com fé, algo de Deus vai acontecer aí no teu coração, na tua vida. Vamos dizer: e o Espírito de Deus revestiu Altair. Fale o teu nome bem alto. Vamos lá. E o Espírito de Deus revestiu Altair. Eis aí o Espírito sobre a tua vida. Eis aí o Espírito sobre a tua vida. Eis aí o Espírito sobre a tua vida. Aqui à minha direita, Deus está confirmando ministérios. Vai sair missionário aqui no meio dessa juventude. O Senhor está confirmando, o Espírito está revestido aqui à minha esquerda agora. Vai adorando aí, vai adorando. Deus está enchendo vasos aqui na tua casa. que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou.
Eu quero orar por aqueles que querem viver este tempo de valentia, moços e moças. Deus tem projeto com as nossas vidas. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje o Senhor vai batizar você. Venha aqui à frente, venha aqui à frente. Você que se sente chamado para uma obra grande. Há muitos aqui, Deus vai. Isto, tá bom aí, irmão. Tem muita gente aqui, tem muita gente. Vai adorando, vai adorando. A Bíblia diz que Gideão colocou o velo e o orvalho encharcou aquele velo. Isto, veio aqui à frente. Quando eu vejo vocês aqui à frente, o meu coração se derrete, porque eu estava sempre aqui à frente, Manassés. Quando chamavam para frente, eu estava ali na frente, recebendo algo de Deus na minha vida. Quando me chamavam ali na frente, eu estava lá. Vem mais para cá, tem espaço aqui, irmão. Vem na frente aqui. Vocês que estão aqui à direita, vem ali, tem espaço ali, Davi. Ajude eles passarem ali. Isto. Confirmação de ministério. A obra de Deus não vai parar. A obra de Deus não vai parar. Aonde tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo, você nunca falou em outras línguas. Quantos estão sentindo essa doce presença? Levante a mão aí na galeria, glorifique o nome do Senhor. Deus está tocando em alguém aí na galeria agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Vai adorando, irmão, vai adorando. Deus está encharcando o velo de lã aí. Se tiver velo de lã, vai ser encharcado. Alguns obreiros que quiserem nos ajudar, pode descer ali, não precisa colocar as mãos assim, mas direcione, vai ministrando, vai orando. Deus vai tocar aí, confirmar ministérios aqui à frente. Esses moços com lágrimas nos olhos, estas irmãs, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai orando, irmão, vai orando. Impulsionados e quiserem nos ajudar, se houver espaço, devem passar aí entre os irmãos e mais ali. Receba o batismo do Espírito Santo. Abra a tua boca, Deus vai te dar variedade de línguas. O Espírito Santo está distribuindo seus dons aqui nesta noite. Receba o dom da profecia. Receba variedade de línguas. Receba o dom de interpretação. Receba o toque das mãos.
orando, vai abençoando. Abençoe agora. A juventude precisa dessa graça, dessa unção, dessa autoridade, desse poder. Jesus está renovando aqui na frente. Eu creio que alguém está sendo batizado com o Espírito Santo agora. Ouça aí. Jesus está batizando alguém com o Espírito Santo agora. Se for teu conhecido e ele permitir, coloque no ombro dele agora. Nós estaremos orando e a unção que está sobre ele vai te contagiar aí. A oração, a unção que está sobre ela vai te contagiar aí agora. Coloque a mão direita assim no ombro dela. Mesmo você que está aí atrás do ombro dele, se ele permitir, e se for da sua família. E vamos começar a orar agora. Vai orando, vai orando, vai orando. Prepare para nós encerrarmos, porque o Senhor vai derramar o orvalho aqui sobre muitas vidas, confirmando ministérios aqui à frente. Comece a orar, comece a orar. Deixa eu ouvir o barulho da oração. Enquanto você ora, milagre acontece. Enquanto você ora, a bênção chega. Enquanto você ora, a glória se manifesta. Vai em nome de Jesus. Onde houver um coração com sinceridade, um coração cheio de fé, de confiança, onde houver alguém que recebe esta palavra agora, Senhor, confirma através do toque nas mãos do teu filho, através do toque nas mãos desta tua filha agora, confirma agora, Pai, o contágio de unção nesta casa, à direita, à esquerda, agora, Pai, agora.